Olá você que está aí nesse propósito em 2024 de lermos a Bíblia toda juntos. Conforme prometido, estou aqui com o resumo do livro de Levítico, que nós já concluímos a leitura. Então, em rápidas palavras, eu quero recapitular com você e resumir aqui o livro de Levítico, com seus 27 capítulos, que é o terceiro livro da Bíblia, e não só da Bíblia, mas ele também compõe a Bíblia judaica. Ele é o terceiro livro da Torá, a Torá, que é a lei de Moisés, que é a primeira divisão da Tanakh, que é a Bíblia judaica. O livro de Levítico, ele tem esse nome para nós, né? Porque para os judeus, esse terceiro livro se chama Vaikra, que significa Ele chamou. Por quê? Nós já observamos que isso é uma predominância, né, nos livros da Torá. O primeiro versículo do livro é da onde os judeus extraíram o nome para aquele livro. Por exemplo, em Gênesis, para nós Gênesis, né? Para os judeus é Bereshit, que significa no princípio. Por quê? Porque Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então eles pegaram as primeiras palavras e deram como nome de batismo do livro. Êxodo, para nós Êxodo, para eles é Shemot, significa nomes. Por quê? Porque o livro começa no primeiro versículo dizendo: esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó, né, na terra do Egito. E agora Levítico, Vaikra, que significa ele chamou, é porque o primeiro versículo de Levítico é: e ele, o Deus, chamou a Moisés, e aí começa o livro assim. Então seria algo do tipo Vaikra el Moshe, ele chamou a Moisés. Então, para nós é Levítico, por quê? Porque o que está em predominância nesse livro é o sacerdócio levítico, né? Então, assim, nesse livro estão abrangendo, assim, as leis rituais, as leis cerimoniais, a regulamentação do culto ao Senhor, né, que Israel deveria apresentar de acordo com a vontade do próprio Deus. Então, alguns temas principais, vamos lá, as leis sacrificiais, que falam do quê? Dos sacrifícios, diferentes sacrifícios, eram vários, né, que deveriam ser oferecidos no tabernáculo, que era o lugar de adoração ao Senhor, com todos aqueles utensílios, aparatos, instrumentos que Deus deu a Moisés, a planta, deu o desenho, deu as medidas, deu a forma que deveriam ser construídos. Então o tabernáculo é o conjunto, né, da obra daquele que era tipo um templo desmontável e transportável, né, para onde Israel andava, já que eles eram peregrinos, né, eles eram tipo nômades mesmo, né, durante a sua caminhada pelo deserto. Então a gente observa que as leis sacrificiais tinham a ver com os detalhes dos sacrifícios que Deus exigia que Israel oferecesse para cada situação, para cada pecado, para cada momento, para cada ritual. Bom, falando em ritual, tem também as leis cerimoniais e rituais. Rituais de purificação, regras a respeito de alimentos que deveriam ser ingeridos, né, usados como livremente ou evitados, ou seja, alimentos permitidos e proibidos. Alguns até classificam essa parte como leis dietéticas, né, o que deveria e o que poderia ser alimento e o que deveria ser evitado. Dentro das leis cerimoniais, você também tem os dias sagrados, né, a observância do sábado, as festas religiosas, que eram várias, mas vários momentos assim de cerimônias específicas, mas você tinha como principais a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das colheitas, né? Ou festa das semanas, das primícias, como você preferir. Mas ainda tinha o dia do perdão, né? O Yom Kippur, que até tudo isso os judeus ortodoxos e tal, praticantes mesmo, eles observam até hoje com muita reverência, né?
Então, todos esses detalhes dessas cerimônias e rituais a gente vê em Levítico. A gente também vê ali o sacerdócio desempenhado, o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão, e os primeiros sacerdotes, que eram seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Inclusive Nadab e Abiú é aqueles que levaram fogo estranho perante o Senhor e foram consumidos, né? São histórias assim que nos chocam, mas que Deus estava já ensinando o povo de que as coisas deveriam ser feitas com muita obediência, com muita seriedade, para servir de exemplo para gerações futuras, e muita gente errava nisso aí. Então, o detalhe, tanto das vestimentas, quanto das cerimônias, quanto da consagração, da unção e do serviço sacerdotal e levítico, está no livro de Levítico. Aqui nós vemos também sobre a questão da pureza e santidade. O conceito de pureza ritual, santidade, em tudo, né? É central em todo o livro de Levítico, né? A importância de manter a pureza e a santidade para ter uma vida de relacionamento com Deus é defendido em Levítico com muita veemência. Também em Levítico vemos as penalidades, né? Os castigos, as consequências dos erros, caso fossem cometidos. E olha, eram punidos severamente, porque a gente vê que o tema predominante em Levítico é a santidade ao Senhor. Então o pecado era, veementemente combatido, e a observância da lei era algo que Israel tinha que dar uma atenção total. Tudo isso culminava com um tema também que é defendido em Levítico, a aliança e o relacionamento com Deus. Então, quando a gente olha para esse livro, a gente vê que ele enfatiza obedecer a Deus irrestritamente, ser fiel à aliança estabelecida com ele e com Moisés ali no Sinai, né? As leis, os mandamentos, as cerimônias, os dias sagrados, tudo isso é levado à risca e deixado bem claro no livro de Levítico. Muitas vezes, e muitas pessoas, às vezes nós também, consideramos o livro de Levítico assim muito, muito carregado, muito pesado. Tem gente que não gosta nem de ler, passa batido, porque tem muitos detalhes, mas tudo aquilo ali é para a gente entender como Deus é detalhista, como Deus ele é um Deus que exige seriedade nas coisas que ele nos ordena. E todas as nuances, todos os detalhes do livro de Levítico são absolutamente necessários para a gente perceber o cuidado de Deus conosco, com o seu povo, e a exigência nas coisas sagradas. É isso. Que Deus te abençoe, que você continue lendo com veemência, amor e devoção a palavra de Deus, aprendendo princípios e seguindo para a sua vida. Já, o resumo de Números, que vai ser o próximo livro. Beijo no coração, Deus te abençoe, em nome de Jesus.